Você já parou para imaginar como o mundo entrou num dos maiores conflitos da história? Os erros, os passos e os acordos que antecederam tudo isso? O Desvendando a História trará uma série de episódios contando sobre tudo o que aconteceu. Então, embarque nessa jornada conosco. A Segunda Guerra Mundial, historicamente, ela começa em 1939, no dia 1º de setembro de 1939, e vai até 1945. Mas para entender como ocorre a eclosão da Segunda Guerra Mundial, é fundamental entender as consequências da Primeira Guerra Mundial, lá em 1914 a 1918. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, as potências europeias centrais envolvidas no conflito, elas assinam o Tratado de Versalhes, que é um documento onde os vencedores da Primeira Guerra Mundial, basicamente, impõe à Alemanha várias penalidades pela eclosão do conflito, né? Vale lembrar que a Alemanha não foi a responsável pela eclosão do conflito, né? Fazendo uma breve explicação sobre como a Primeira Guerra Mundial surge, a região dos Balcãs, ela era um barril de pólvora muito grande desde o século XIX, por conta do neocolonialismo, do neoimperialismo que surge naquele momento, com as potências europeias garfando o continente africano, o continente asiático, o que gera uma certa animosidade entre essas potências, que vai culminar na Primeira Guerra Mundial. Então, por conta dos acordos que vão surgindo, a guerra eclode em 1914, por conta do assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, e com a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes vem para punir a Alemanha. Punir no sentido de se apropriar de todas as riquezas que a Alemanha tinha. Isso gera um revanchismo muito grande. Vale lembrar que a França, a Inglaterra e a Alemanha eram países que estavam desde sempre em atrito, né? Principalmente França e a Alemanha. E a França, como principal signatária do Tratado de Versalhes, traz esse revanchismo franco-alemão para a mesa de negociação, né? Então o Tratado de Versalhes, entre outros fatores, proíbe a Alemanha de ter exército, exige pagamento de uma quantia vultuosa em valores, né? Na época eram os marcos, né, alemães, apropriação de indústrias, desmonte de fábricas para a indústria bélica, e isso é que vai acarretar na preparação do terreno para esse revanchismo da Alemanha, né? A Segunda Guerra Mundial, tem historiadores, Eric Hobsbawm defende que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial são uma guerra só, né, com um armistício ali de 20 anos no meio. Porque os motivos são muito parecidos, os países envolvidos são sempre os mesmos, mas como consequência do Tratado de Versalhes, você vai ter ali a derrocada de vários impérios que existiam na Europa, né? O Império Austro-Húngaro deixa de existir, o Império Russo deixa de existir, né? Porque no meio da Primeira Guerra Mundial vai acontecer a Revolução Russa, em 1917, e entre outros grandes impérios, um deles é o Império Alemão. Um dos artigos do Tratado de Versalhes dizia que a Alemanha não poderia mais ser um império. Na época, quem comandava o Império Alemão era o Kaiser Wilhelm II. Vale ressaltar aqui no contexto de Primeira Guerra Mundial as principais potências envolvidas, né? A Alemanha, o Império Alemão, a Inglaterra e a Rússia. Os três imperadores desse contexto, na Rússia era o Czar Nicolau II, na Alemanha era o Kaiser Wilhelm I e na Inglaterra era o rei George VI, eles três eram primos, todos eles eram netos da Rainha Vitória. Então tem alguns especialistas que falam que a Primeira Guerra Mundial é uma guerra de família, e literalmente era, porque todos esses imperadores eram primos, né? É uma curiosidade interessante que ressalta muito esse contexto europeu de casas, de famílias, de impérios em eterna animosidade, né? A Primeira Guerra Mundial ela vai gerar um caos muito grande, porque é uma guerra com uma estratégia muito arcaica, é aquela estratégia típica da Guerra de Independência, por exemplo, de exércitos enfileirados, tamboretes e tal, só que com tecnologia militar muito moderna. É nessa época que a gente vai ter o advento da metralhadora, do gás mostarda, dos aviões. Por isso que a Primeira Guerra Mundial é uma guerra muito estática, porque se você vai para frente, a metralhadora te pega, se você vai para trás, os tanques te atropelam, você só tem lugar para ir para baixo. Então por isso a gente começa a cavar trincheira nessa época. Dentro desse contexto, toda essa matança desenfreada que a Primeira Guerra Mundial vai promover, porque diferente das guerras anteriores, quando você mirava no cara para matar ele, você mirava no peito e acertava na perna, de tão ruim que as armas eram, agora as armas eram realmente muito letais. Então causa um trauma gigantesco na Europa, né? E a Alemanha, que era um império que agora se torna uma república por conta do Tratado de Versalhes, a República de Weimar, pela primeira vez você vai ter eleições na Alemanha, coisa que a Alemanha não estava acostumada, a Alemanha nunca foi acostumada com democracia, a Rússia também não, por exemplo. Então,
esse revanchismo vindo do Tratado de Versalhes, ele começa a ser a primeira centelha da eclosão da Segunda Guerra Mundial, né? A Primeira Guerra Mundial termina em 1918, a assinatura do Tratado de Versalhes vem em 1919, e esse caos social que a Alemanha vai enfrentar é o que vai preparar o caminho para a ascensão da Segunda Guerra Mundial, né? Em 1919, você tem centenas de partidos políticos eclodindo na Alemanha. Um desses é o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Era comandado pelo Anton Drexler, funcionava nos fundos de uma cervejaria. Tava todo mundo, por conta dessa coisa da democracia chegar na Alemanha, todo mundo queria uma oportunidade, né? Pela primeira vez não tinha um imperador no comando. E Munique vai ser a capital da eclosão política e social alemã nesse contexto. Esse partido, um partido muito pequeno, muito amador, ele começa a reunir personalidades que tinham interesse político nesse contexto social que a Alemanha enfrentava, né? É nesse contexto que a gente vai conhecer pela primeira vez a figura de Adolf Hitler. Hitler participa da Primeira Guerra Mundial, ele era austríaco, mas ele já tinha em mente algumas ideias sobre pangermanismo, tanto que a Áustria, né, em alemão é Osterreich, é o Reich do Oeste. Então os próprios austríacos se consideravam meio alemães nessa época. Então Hitler ele se junta ao exército alemão quando vem a Primeira Guerra Mundial. E no exército alemão ele chega a patente de cabo, não passa disso. Lá ele trabalhava como mensageiro e era uma função muito difícil, porque diferente dos outros soldados que estavam na trincheira dando tiro e tal, aquela história toda, o mensageiro ele tinha que passar entre as trincheiras, né? E entre cada trincheira tinha a terra de ninguém, que era um pedaço de terra constantemente bombardeado. Então Hitler ele acaba se ferindo em 2 ocasiões na Primeira Guerra Mundial. Ele ganha algumas medalhas, a mais famosa foi a Cruz de Ferro, que ele vai ostentar até o final da vida dele. E sempre com essas ideias já que vão pavimentar o caminho para a sua ascensão ao poder. Em 1918, por conta do Tratado de Versalhes, o exército ele é completamente desmobilizado e o Hitler é um dos poucos ainda que conseguem um emprego no exército, continuam lá. E a função do Hitler jovem, né, ainda na época, um cabo do exército, é espionar esses partidos políticos que estão surgindo na Alemanha nesse contexto. Então ele é enviado justamente para esse partido, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, para espionar as atividades do partido que o Anton Drexler comandava. Esse partido reunia ideias que agradavam os grandes proprietários, né, as pessoas que estavam descontentes com o partido, com a quebra do sistema imperial alemão, e que também estavam muito preocupadas com a Revolução Russa que estava acontecendo lá no leste, né? Essas ideias do socialismo, do comunismo, elas acabam atravessando a Europa, tanto que em 1919, em Munique, Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht vão promover uma tentativa de golpe de Estado que acaba sendo bem sucedida, e Munique acaba se tornando uma república independente socialista por algumas semanas, né, antes de ser debelada pelas Freikorps, que eram os corpos livres, literalmente traduzindo, eram as forças armadas, as milícias armadas alemãs que ainda estavam tentando botar a ordem na casa, né? E então essas ideias do comunismo chegando na Alemanha assustavam muito esses proprietários, que vão se reunir, alguns deles, nesse partido, no Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Hitler se junta a esse grupo. O Anton Drexler gosta muito da oratória do Hitler, porque ele estava ali não para ser membro do partido, ele estava ali para espionar o partido, mas ele acaba gostando do partido, né? Diferente do que muita gente pensa, não é Hitler que cria o Partido Nazista, né? O Partido Nazista já existia quando ele chegou ali. Óbvio que é ele que dá toda a cara e toda a estética para esse partido, né? Então, em 1920, Hitler já é chefe do Partido Nazista e, inspirado pelo processo revolucionário que está acontecendo ali na Alemanha, Hitler tenta um golpe de Estado, logo ali no início dos anos 20, inspirado por Mussolini, que na Itália vai fazer a marcha sobre Roma e vai tomar o poder, né? Esses 3 personagens, Alemanha, Itália e Japão, são muito importantes nesse contexto, porque todos eles saíram meio que prejudicados da Primeira Guerra Mundial, né? Eles saíram meio que, por exemplo, a Itália é problemática porque ela é traíra nas 2 guerras, né? Nas 2 guerras ela começa de um lado e termina no outro. Então, na Itália especificamente, a figura de Mussolini vai criar o partido fascista, né, que vai inspirar Hitler no Partido Nazista, enquanto isso no Japão, o Japão imperial está se fortalecendo, está se militarizando cada vez mais e está com pretensões expansionistas por toda a Ásia, né? Mussolini tem essas pretensões ali muito no Mediterrâneo, norte da África, e a Alemanha tem esse revanchismo contra as potências da Europa Central.
Inspirado pelo Mussolini, Hitler faz uma tentativa de golpe, que é o Putsch da cervejaria. E naquela época você tinha ali 3 governantes, né, digamos assim, as 3 personalidades políticas que mandavam na Alemanha. E nesse momento o presidente da Alemanha é o Paul Hindenburg, que é um herói de guerra. E essas outras 3 figuras subalternas, né, que são os comissários von Lowson, von Kahr e von Seisser, eles são sondados pelo Partido Nazista para saber, né, se a gente tentar dar um golpe, vocês vão impedir, vocês vão participar. E eles ficam naquela, né, meio barro, meio tijolo, nem lá nem cá, e o Hitler queima a largada e faz a tentativa de golpe dele. Ele sabe que esses 3 comissários estão se reunindo numa cervejaria. As cervejarias serviam como centros políticos muito fortes, né? Junto com o Ludendorff, que é um outro general da Primeira Guerra Mundial, também muito importante nesse contexto. O Hitler sequestra esses 4 caras, né, dentro da cervejaria. E sequestra eles no sentido de que, bom, vocês vão apoiar a gente por bem ou por mal, porque agora a gente vai pra rua e o povo tem que estar do nosso lado. E o golpe tem tudo para dar certo, só que foi muito mal planejado, né? Então, esses personagens que foram sequestrados ali pelo Hitler nesse contexto, eles tinham tanto prestígio com os militares, incluindo os militares que participavam do Partido Nazista, que quando dá 2, 3 horas da manhã, os caras liberam. Os sequestrados, não, vai para casa, sua mulher deve estar com saudade de você, deve estar preocupada. E os caras avisam a polícia. Então o golpe já começa a fracassar aí. Quando o Hitler vai para a rua com o Partido Nazista para, né, chamar o povo, falar, nós estamos aqui, nós queremos o governo e o povo está com a gente, quando eles chegam no Palácio do Governo, a polícia já está lá esperando eles. Então, nesse contexto, morrem alguns nazistas, Hitler é ferido também, parte do alto escalão do Partido Nazista é ferido, o Partido Nazista é completamente debelado nesse momento, Hitler vai preso, ele é condenado. O julgamento do Hitler é bem interessante nesse momento, porque ele começa a virar uma personalidade muito conhecida, né? Ele é um agitador muito forte, ele é um orador muito carismático, e tanto que no julgamento dele o juiz começa a simpatizar com ele, pela fala dele, pelas coisas que ele falava e tal, e o Hitler se considera culpado no julgamento, mas ele usa isso como propaganda política. Ele até no julgamento ele fala, se amar o país é traição, então eu sou culpado. Então ali já começa muito essa estética que a gente vai ver do Hitler nos discursos políticos dele, principalmente lá em Munique, que é o centro do Partido Nazista. Hitler é condenado, na verdade ele deveria ser condenado à morte, ele deveria ser executado, porque a alta traição pelo Código Penal alemão dessa época, a penalidade era a morte, mas o juiz simpatiza tanto com ele que condena ele a 12 anos de cadeia e o Hitler sai em menos de 2 anos. Né? Então, já dava para ver que ali tinha esse orador e manipulador de massas, né? Ele conseguiu manipular o próprio juiz. A prisão do Hitler é um outro capítulo bem interessante, porque é nesse momento que ele usa esse tempo livre que ele tem para escrever o livro dele, o Mein Kampf. Os outros membros do Partido Nazista também são presos ali com ele, só que a prisão do Hitler parecia um hotel, ele ficava lá, ele recebia visitas, ele ficava conversando com os guardas e tal, então já dava para ver como é que ia ser dali para frente. Nesse contexto, o Partido Nazista é colocado na clandestinidade, né? Ele acaba sendo suspenso, os membros vão fugir da cadeia, aqueles que não foram presos vão fugir para não serem presos, né? E o Hitler passa esse tempo ali de meditação ideológica, se é que a gente pode chamar assim, focado na questão da produção do livro dele, que vai se lançar as bases do Partido Nazista. Hitler sai da cadeia, e quando ele sai da cadeia, a estratégia do Partido Nazista muda, né? Agora, Hitler não queria mais fazer uma revolução, Hitler queria focar em vencer eleições, né? Então, bem devagar, o Partido Nazista acaba conquistando alguns assentos no Reichstag, que era o parlamento alemão, e acaba se tornando aí o segundo partido com maior cadeiras ali até chegar no primeiro. Bom, contextualizando politicamente a Alemanha como protagonista desse processo que leva da Primeira à Segunda Guerra Mundial, é importante ressaltar também a Itália nesse contexto também está já se colocando nesse mapa geopolítico desse contexto, né? Esse período que a gente chama de período entre guerras, que vai de 1918 até 1939, que é esse tempo de maturação entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, está todo mundo meio que vendo o que vai acontecer, né? E Hitler acaba se tornando um político nesse momento, né? Ele deixa a estética revolucionária e agitadora dele para trás e vai se tornar um político profissional, de concorrer à eleição, de fazer comício político. É interessante salientar que ali nos anos 20, né, antes dele ser preso, né, todo partido tinha uma milícia armada, tinha
um grupo de brutamontes que ia sair na mão, hora ou outra. Porque dentro da Alemanha você tinha, além do Partido Nazista, você tinha o Partido Comunista, você tinha os social-democratas, e a disputa política era física muitas das vezes, né? Era de esquina em esquina, sempre tinha uma briga rolando, sempre rolava uma facada, uma morte. Então, quem fazia esse papel de milícia política pro Partido Nazista era a SA, né? Eram os camisas pardas, né? Eram brutamontes, veteranos de guerra que tinham essa função de sair na mão com os comunistas, com os social-democratas durante os comícios, né? Quando Hitler vai mudar essa chave de, bom, vamos deixar a revolução de lado e vamos concorrer a eleições, a SA acaba ficando um pouco de lado, né? Porque não era mais um momento para isso. O partido precisava de industriais para financiar as campanhas políticas e os oficiais de alto escalão, os grandes industriais, a grande burguesia alemã da época, ela não queria ter o seu nome associado a essas confusões de rua que sempre estavam acontecendo, né? Então Hitler acaba deixando essa galera de lado. Isso vai ser importante num segundo momento, porque Hitler vai acabar substituindo essa galera, né? Então, resumidamente, Hitler acaba, o caminho que Hitler traça até o poder, ele começa aí, né? E quando a gente fala é indissociável a presença de Hitler relacionada à Segunda Guerra Mundial. Então, no próximo episódio a gente vai falar muito sobre como Hitler chega ao poder de fato, porque até agora a gente viu a Primeira Guerra Mundial, a situação da Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial e vimos um pouquinho aí do Hitler antes de tomar o poder. Mas é muito importante a gente saber como ele toma o poder, porque a maior plataforma de governo de Hitler, o que faz Hitler chegar ao poder de fato, vou acabar com o Tratado de Versalhes. Ponto. Essa é a questão seminal que sustenta a ideologia política do Partido Nazista de Hitler nesse momento. Então, no próximo episódio, a gente vai ver como Hitler chega ao poder e como esse mapa geopolítico pós-Primeira Guerra Mundial começa a se formar e começa a construir o caminho para a Segunda Guerra Mundial. Este foi só o primeiro episódio. Caso queiram nos acompanhar nessa jornada, não se esqueça de seguir a TV UV em todas as redes sociais. Até a próxima!